Hoje a gente lançou o desafio para criar um cadastro de clientes, salvando no banco, com um drop-down de UFs e um grid para a gente conseguir ver os dados que já estão sendo salvos, tá? A gente colocou aqui o nome do banco de dados, vai ser dev1801. Vamos criar uma tabela de clientes chamada tab cliente e criar um projeto webforms chamado dev1801, apenas com uma página chamado cadastrocliente.aspx, e esse deve ser o modelo da página. A gente não definiu nenhum nome de campo na tabela, justamente para o programador identificar a necessidade e conseguir construir o banco conforme a necessidade do cliente. Então vamos lá, vamos criar o banco de dados. SQL Server, Management Studio. Vou conectar no banco SQL Express, que é o banco da nossa máquina. Conectar. E vou criar um banco de dados. Novo banco de dados. O nome dele vai ser dev1801. Está criado o banco de dados. Vamos criar a tabela. Nova tabela. Analisando a necessidade aqui, a gente tem CNPJ, razão social, CEP, endereço, bairro, cidade e UF. Então vamos criar a tabela. Por padrão, sempre o código. Vou colocar como BigInt, para eu não ter problemas de tamanho conforme o banco de dados cresce. Clica com direito, define chave primária. Importantíssimo essa parte, tá? Senão não funciona o entity. É identidade? Sim, para que ele cresça automaticamente essa numeração, pulando de 1 em 1 e a semente da identidade, ou seja, o primeiro número é 1. Depois disso, vamos colocar na ordem que está lá. CNPJ, você pode criar ele como BigInt ou você pode criar ele como varchar, tá? Como CNPJ, o máximo aqui no Brasil é de 14, eu vou colocar um varchar de 14, não pode ser nulo. A razão social, vou colocar ela com 150 caracteres, não pode ser nulo. O endereço, lembrando que não pode ter nenhum tipo de caractere especial, tá? Sem ser cedilha no endereço, sem acento no razão social. Endereço louco 150 também, não pode ser nulo. O bairro, eu vou colocar como varchar de 100. A cidade, varchar de 100. A UF, varchar de 2. O que mais a gente tem? Endereço, bairro, cidade, UF, razão social, CEP. E o CEP, vou colocar aqui como... O CEP eu vou colocar como int, só para a gente poder brincar aqui. Vamos colocar o CNPJ como BigInt. Legal. Feito isso, vamos salvar nossa tabela. Tab cliente. Está salva e funcionando. Vamos dar uma olhada nela aqui. Beleza, nossa tabela de cliente. Show de bola. Então bora para a tela. Vamos criar o projeto agora, abrir o Visual Studio. Criar um projeto. Já seleciona aqui o C#, Web, espaço Forms, tá? É importante você ver aqui, ó, aplicativo Web ASP.NET, para não criar um um Windows Application, aliás, aquele Windows Form, tá? Então veja que aqui ele tem Web Forms. Vamos lá, próximo. O nome dele vai ser dev1801. Criar. Vamos criar um vazio, selecionar formulário de web para Web Forms, ele já trazer as referências. Clique em criar. Show de bola, vamos criar aqui a pastinha, vamos criar o arquivo, né? Uma página, clica na web aqui do lado esquerdo, Web Forms, formulário da web, e aí a gente coloca o nome da página. Conforme o documento vai se chamar CAD cliente, o nome que a gente definiu, deixa eu ver aqui, cadastro cliente. Cadastro cliente.aspx. Adiciona. Beleza. Então vamos lá. Então a gente vai criar CNPJ, razão social. Então vamos lá. Primeiro label.
CNPJ, o BR, aí tem um text box, ASP text box, ID, TXT, CNPJ, Runate igual server. Se você quiser, pode criar o text mode e colocar ele como number, para ele aceitar apenas números. Se quiser, não é obrigatório, tá? Isso ajuda nos cadastros. Depois a gente tem um outro label, que é a razão social. Quando se fala de texto do label, você pode colocar a acentuação, tá? Não pode colocar em nome de objetos. Então, ID igual a txt razão. Aqui, por exemplo, não pode ter, porque é o nome do objeto. Server. Opa. Aqui, mais um BR. Label. CEP. Text box. ID igual txt CEP. Runate igual server. BR. Mais um label. Próximo label. Endereço. Text box. ID igual txt endereço. Runate igual server. Eu estou esquecendo de pôr os BRs aqui depois do label também, para ele não pular a linha. Aqui eu coloquei, beleza. Vamos lá, próximo é o bairro. Text box, ID, txt bairro, Runate igual server. Pula a linha. Mais um label. Cidade. Text box, ID, txt cidade, Runate igual server. Opa. BR. E por último, o label UF. O F, nós vamos usar o drop-down list, uma ferramenta nova hoje, chamada dpuf, Runate igual server. E aqui dentro a gente vai colocar agora o list. Para cada list a gente tem que ter um text, vou colocar aqui selecione, e um value, vou pôr 0 aqui para ser o primeiro cara. Agora eu vou colocar esse daqui 27 vezes, que é para cada estado, tá? Então vou fechar aqui, vou colocar 27 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Show de bola. Dentro de cada um aqui eu vou colar o estado. Deixa eu pegar aqui. Opa, no vídeo aqui parece que o Palmeiras ganhou de 4-0. Lista de UFs do Brasil. Morou, vamos pegar um outro site. Beleza. Deixa eu pegar esse cara aqui e jogar no Excel. Beleza, então esses aqui são os estados, certo? Tem uma forma de você pegar esse cara aqui. Se você jogar ele aqui dentro, dá um Ctrl V, você segura o Shift e o Alt. Você consegue selecionar todos eles aqui, ó, de uma vez. Deixa eu deixar eles todos alinhados. Segura o Shift e o Alt. Eu pego todos eles, recorto daqui e escolho onde eu quero colar. Quero colar aqui, ele cola em todos já. Tá difícil. Legal, deixa eu diminuir aqui, deixa eu ver. Agora eu faço.
Fechado. Agora que eu coloquei todos, aí eu posso fechar. O drop down aqui embaixo. Show de bola. Depois desse cara aqui, a gente dá mais um BR. E aí a gente vai colocar um botão. ASP button. btn cadastrar. Netball server. Um clique. E um text para ele cadastrar. Show de bola. Um BR. E aqui a gente vai colocar um grid agora. A gente vai começar hoje também a trabalhar com grids. A gente vai usar o ASP Grid View. Coloca um ID para ele, chamado Grid Cliente. Aqui ele vai mostrar todos os clientes que a gente tem cadastrados e os novos. Nesse processo aqui, a gente passa o mouse em cima do ASP, clica aqui no Grid View, vai aparecer essa barrinha aqui do lado. Clica nele, adicionar fonte de dados, banco de dados SQL, e vamos apagar esse 1 aqui e colocar para ficar o nome do objeto. Vai ser SQL Data Source Cliente. Não existe nenhuma conexão ainda com o banco, vamos criar uma nova. Vai lá no seu SQL Server. Clica na tomadinha para conexão, para ele mostrar o nome do seu banco. Copia ele aqui, pode fechar. Volta lá e cola para ele liberar aqui agora todas as nossas bases. Vamos selecionar a base dev1801 que a gente acabou de criar. Próximo, próximo. Clica aqui para especificar uma instrução SQL. E aí eu vou querer todos os registros. Select asterisco from tab cliente. Clica em testar a consulta. Ó, ele trouxe aqui para mim todos os campos. Se tivesse algum problema ele já me avisaria aqui. Clique em concluir. E voilá. Trouxe para a gente já o grid pronto, todos os campos. Show? Aqui embaixo está o data source que a gente criou. E beleza. Então a nossa página está pronta. Agora nós vamos criar o nosso método de cadastrar. Vamos lá para o C#. Está aqui o nosso botão cadastrar. Para eu cadastrar, eu preciso ter a tabela agora como um objeto. Então vamos adicionar aqui no nosso sistema a conexão com o banco usando o Entity. Então novo item. Vamos clicar em dados, o Adonet, primeira opção, adicionar, Entity Designer from Database, ou seja, de uma tabela já existente, avança. Como a gente criou já a conexão para o SQL Data Source lá no ASPX, ele já mostra para a gente aqui, porque ele criou no arquivo webconfig essa conexão, então a gente pode usá-la. Avanço, vou usar a versão 6, e aqui ele vai mostrar todas as tabelas disponíveis do banco. Por enquanto, criamos só a tab cliente. Vou selecionar aqui e clicar em concluir. Ele vai adicionar para a gente. Legal, adicionou. Esse aqui é o mapa de tabelas, pode fechar ele. E agora nós vamos criar uma classe de acesso a dados. Então a gente clica com direito aqui, adiciona, vamos adicionar uma nova pasta, vamos chamar ela de DAO. Deixa eu colocar tudo maiúsculo para ficar melhor para mim. DAO. É uma camada de acesso. Vamos criar aqui agora dentro dela uma classe. Adicionar. Vou adicionar uma classe chamada cliente DAO. Adiciono. E dentro dela vamos criar um primeiro método, o método que faz o cadastro. Então, o método público, void, vou chamar esse método de cadastrar cliente. Esse método ele espera que você passe a tab cliente e a gente coloca um nome para esse objeto, para a gente poder usá-lo aqui dentro do método. Legal, criei meu método para a gente acessar o banco. Using, o nome da nossa base de dados ficou como dev1801 entities. ctx igual a new dev1801 entities, abre e fecha o parênteses.
e abre e fecha um escopo. Então aqui dentro agora vai ser tudo que eu fizer dentro do meu banco de dados, é aqui que ele abre a conexão, eu faço o que eu preciso e aqui eu fecho. Então vamos lá, ctx.tab_cliente.add, o objeto cliente que ele vai receber por parâmetro. Adiciono na tabela e depois eu salvo. Perfeito. Agora vamos lá no cadastro de cliente, onde a gente estava no botão cadastrar, e a gente vai instanciar a tabela primeiro, como um objeto chamado obj_cliente igual a new tab cliente. Nesse momento eu só criei um objeto chamado obj_cliente. Agora eu preciso popular esse objeto. Então, objeto cliente, quando eu dou o ponto, ele vai me trazer todos os campos. Eu vou seguir a ordem que está ali. O bairro, a gente colocou no nosso bairro, txt bairro. Objeto cliente, o CEP, está no txt_cep.txt. Objeto cliente.cidade, está no txt_cidade.txt. Objeto cliente.cnpj está no txt_cnpj. Objeto cliente.código não precisa, porque ele é identity primary key, então o banco vai criar sozinho. Endereço está no txt, endereço.txt. O próximo campo é razão social, igual a txt razão social.txt. E por último, a UF, que está no nosso dpUF. Só que ela não funciona se eu colocar text, eu preciso pegar o valor que foi selecionado. Para isso a gente utiliza o selected value. Esse selected value aqui, só para a gente entender, é esse valor aqui, ó, que foi adicionado. Tá? Então o selected value é esse cara que a gente vai salvar no banco. Preenchi todos os campos, eu só instancio a cliente DAO, chamado cliDAO, por exemplo, igual a new cliente DAO. Para eu conseguir instanciar, ele está vermelhinho aqui, porque ele ainda não reconheceu essa pasta chamada DAO. Eu não estou usando ela aqui no nosso use. Então, existem duas formas. Eu venho aqui e coloco using system.DAO. Desculpa, não é system não, é dev.DAO. É o nome do meu projeto, .DAO. E aí ele passa a reconhecer, ou a forma mais fácil, eu passo o mouse aqui em cima, clico na lâmpada e vejo a sugestão dele. A melhor sugestão nesse caso é para dar o using, que é exatamente o que eu fiz, e aí ele coloca aqui em cima. Certo? Então a gente vai agora acessar o método cliDAO, que é esse cara que eu criei, instanciei, e ele já habilita o método que a gente criou lá, cadastro cliente, e por parâmetro eu vou passar o objeto cliente. Objeto cliente, que eu criei ele aqui em cima e a gente populou ele, certo? Depois disso, a gente vai usar também o grid cliente.databind. O que ele vai fazer? Toda vez que eu salvar o registro, ele vai atualizar aquele grid para mostrar para a gente o registro inserido. Ele está dando erro aqui no CEP e no CNPJ. Se eu passar o mouse em cima, ele está dizendo o seguinte, olha, CS0029, não é possível converter implicitamente string em int, ou seja, esse campo aqui do CEP, ele é int, e aqui obviamente é uma string, para isso eu tenho que converter ele então. Então vou dar um convert.toInt32, e aí ele converte para int. O CNPJ é um long, então é convert_toInt64, por causa do tamanho dele, é de 64 bits, que é a diferença entre o int e o big int. Feito isso, vamos testar o nosso sistema. Vamos lá. CNPJ. O legal é que aqui a gente colocou number, então ele não aceita texto. Por aqui, Renato. Vou aproveitar esse endereço. Ó, pelo nome que eu usei, txt endereço, e por usar txt cidade,
ele aproveita os dados que eu já tenho de outros cadastros que eu fiz na web e traz para mim. Só que olha a bagunça que está aqui. Depois do endereço eu não pulei, não dei BR para o bairro e nem da UF eu dei BR para selecionar no drop-down. Então vamos arrumar isso aqui. BR e depois do bairro, do text box. Ué, tem o BR aqui. Ah tá, depois do endereço, aqui faltou BR. Show, vamos atualizar nossa página. Agora ficou bonitinho. Então, razão CNPJ, razão social teste, CEP aqui, Rua Mairiporã, o bairro é Parque Santa Teresa, cidade Jandira, é o F, vamos colocar aqui São Paulo. Cadastrar, olha aí que legal. Trouxe pra gente. Se eu colocar um outro CNPJ aqui, chamado Teste 2, agora na rua Guarulhos, CEP 351, Parque Santa Teresa, Jandira também, cadastrar. Ele vai inserindo para mim os registros aqui. Para ficar mais bonitinho ainda a tela, vou colocar aqui mais um BR depois do button, para ele ficar mais espaçado. Vou dar mais um BR aqui, vou colocar um H4 aqui e colocar clientes cadastrados. Vou dar mais um BR. Vamos ver como é que vai ficar. Olha aí, tá ficando melhorzinha a tela. Coloquei muito BR, deixa eu tirar aqui. Vamos voltar ao que estava. Vou tirar esse daqui. Vou tirar esse também. Atualizar nossa página. Legal. Então, faltou a gente limpar os campos, porque quando eu cadastro, quando eu estou cadastrando ele está ficando preenchido. Ó. Clique em cadastrar, ele cadastrou o teste 11, mas ficou tudo preenchido. Então, para limpar, a gente vem aqui no nosso método de cadastrar. Depois que ele dá o data bind, eu coloco txtbairro.txt igual a vazio. txtcep também, .txt igual a vazio. txtcidade.txt igual a vazio. txtcnpj. txtendereço. txtrazão social. E por último, o dp.f, selected value, eu vou pôr para ele o 0. Que o 0 é o selecione. Show de bola. Vou testar para a gente ver se ele vai ficar funcional agora. Vamos lá. O CEP, agora vamos chamar de Amarim. 12, 705. Endereço, Avenida Azul, bairro Amarelo, cidade Roxo. E isso daqui fica lá no Sergipe. Cadastrar. Olha só, limpou todos os campos, voltou o selecione e está aqui embaixo o nosso cadastro. Aqui para vocês brincarem, veja que só, tem o código, o CNPJ está maiúsculo, razão social está meio estranho, endereço está endereco. O que a gente pode fazer? Normalmente nas telas, a gente não vê desse jeito. Aqui no nosso ASPX, se você vir no seu grid, você vai ver que existe a propriedade DataField, que é o nome do campo, isso aqui você não pode mexer, mas existe um header text. Esse header text é o nome que você quer dar para o cabeçalho. Aqui você pode atualizar com caractere especial, com o que você quiser. Então, ó, razão social, vamos colocar aqui bonitinho também endereço, vamos colocar aqui bairro, cidade, UF, CEP tá bonitinho. E o código eu não quero que ele apareça, não quero ficar sabendo desse código aqui. Então você pode colocar visible igual a falso. Ele vai ficar visible false. Vamos atualizar a tela para ver como é que fica? Olha aí que bonitinho agora. Além disso, você consegue aqui, passando o mouse
onde a gente criou a conexão, ele nos dá algumas opções de formatação. Então eu posso vir aqui, ó, na formatação automática. Ele tem colorido, clássico, profissional. Vou deixar o profissional aqui. Aplicar e dar um OK. Salva e vamos atualizar a página para ver como é que ficou. Olha como ficou bonitinho já o grid. E aí por aqui a gente consegue fazer outras alterações na tela. Deixa eu colocar aqui para melhorar. Vou colocar um H4, cadastro de clientes. Vou salvar. Então a gente tem aqui em cima cadastro do cliente e aqui embaixo clientes cadastrados. Deixa eu ver o que mais a gente pode colocar aqui na nossa tela. Certo. Bom, para encerrar, deixa eu parar o projeto aqui. A gente pode colocar um LB resultado depois do botão cadastrar, chamado aqui um ASP label. Vou pôr um ID para ele, LB resultado, um runate igual server e deixar ele aqui embaixo. Aí o que a gente faz? Eu posso vir aqui e fazer as primeiras validações. Então, se o txt, cnpj.txt estiver vazio, eu venho aqui e coloco LB resultado. Deixa eu ver o nome que eu coloquei para ele aqui que não está aparecendo. Runate server. LB resultado.txt igual informe CNPJ. Certo? E posso colocar o txt cnpj.bordercolor igual a color.head. O color vai dar erro aqui agora. Clico na lupinha de sugestão e ele está dizendo para eu usar o system.drawn. Pronto, agora ele ficou certinho. Vamos ver como é que fica no cadastro. Aliás, aqui ele só pode, faltou colocar o else. Se não tem CNPJ, vai dar o erro. Se não, aí sim ele vai fazer tudo isso daqui pra gente. Ele vai salvar o registro. Vamos ver isso aqui funcionando. Vou preencher tudo aqui, só vou deixar faltando o CNPJ para ver. Olha aí, informe um CNPJ e ficou vermelhinho aqui. Se eu colocar, cadastrar, aí ele dá certo e salvou aqui embaixo o registro. Beleza? Tem que fazer ainda validações de todos os outros campos, mas aqui já dá para ver como funciona. Fechado? Valeu!